meus amigos! Vamos dar sequência aos vídeos sobre os atributos de Deus e hoje vamos falar sobre a onisciência do Senhor, a onisciência de Deus. O texto bíblico que eu quero destacar é o meu salmo preferido, Salmo 139, no finalzinho do vídeo. Vou estar lendo os primeiros 10 versos dele para vocês. A onisciência quer dizer que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe tudo. Ele sabe o que acontece, Ele sabe o que é e o que poderia ser. Aí está o diferencial das coisas que Deus sabe. Ele não sabe somente aquilo que acontece mesmo concreto, mas Ele sabe as possibilidades. Então, o que aconteceria se eu, em vez de ir por uma rua, fosse por outra rua? Se, em vez de usar uma roupa, eu usaria tal outra roupa? O que acontece nas múltiplas escolhas das nossas decisões? O que aconteceria? Deus sabe as possibilidades. Isso é algo exclusivo da sabedoria dEle. Outra coisa também que Deus sabe, a nossa comunicação externa, aquilo que nós falamos, aquilo que nós nos expressamos, nossas expressões faciais, tudo Deus vê, tudo Deus sabe, afinal Ele sabe todas as coisas. Mas aí algo exclusivo dEle, que só Ele sabe, são as nossas manifestações interiores. Então as nossas intenções, as nossas motivações, até mesmo aquelas motivações e intenções que nem mesmo nós nos damos conta, que nem mesmo nós percebemos, Ele sabe. Então Ele sabe todas as coisas possíveis no universo de acontecer, plausíveis, Ele sabe tudo. Queridos, eu quero ler alguns textos, a Bíblia inteira ensina sobre isso, mas eu quero pensar da palavra do Senhor alguns textos. Em Jeremias, capítulo 17, versos 9 e 10, tem uma palavra bem dura acerca do coração humano, o coração sem Deus. Olha só o que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E olha o que Deus responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vejam só ele revelando que ele conhece, ele esquadrinha. Esquadrinhar quer dizer estudar profundamente, estudar minuciosamente. Deus, ele estuda minuciosamente para nós entendermos as nossas intenções, nosso coração, nossa motivação, nossos pensamentos, e coisas que só Ele consegue. Nem anjos, nem demônios, nem seres humanos têm acesso a isso. Então, o nosso interior, Deus apenas tem acesso. Então, essa é uma característica da onisciência dele. Outro texto também que eu queria trazer é em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, Ele também, em seu tempo aqui na Terra, também tinha a mente de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele não era uma mistura confusa de Deus com o homem, não. Jesus, nos 33 anos que viveu na Terra, nós cremos nisso, o Deus Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele foi 100% humano, nasceu em forma corpórea, e também foi 100% Deus. Ele não deixou de sua natureza divina como pertencente à Trindade. Então, olha só o que fala, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 2, verso 25. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E se você pegar os 4 evangelhos e analisar toda a vida de Jesus, Jesus sempre sabia as intenções das pessoas, Jesus sabia o que estava acontecendo com as pessoas e quão profundo era também o sofrimento das pessoas. Isso é muito lindo na pessoa de Cristo. Então nós vemos em toda a Trindade essa onisciência, e na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nós também podemos constatar a onisciência, porque o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, intercede por nós, nos fortalece e nos faz lembrar de toda a verdade. Então vejam a onisciência manifestada em toda a Santíssima Trindade. E a onisciência, queridos, ela, por um lado, ela nos apavora, e por um lado, ela nos conforta. Por um lado, ela nos apavora porque Deus sabe o quanto e quais são as nossas intenções, nossas motivações, e o quanto o nosso coração humano chega a ser impuro, enganoso, corrupto, como acabei de ler em Jeremias. Então, isso nos apavora, porque nós podemos enganar a todo mundo, menos a Deus. Mas, por outro lado, a onisciência de Deus, ela nos conforta. Por quê?
Porque Deus sabe quando nós sofremos injustiças, Deus sabe o quanto nós lutamos por um amanhã melhor, o quanto nós semeamos por um amanhã melhor. Então, esse saber todas as coisas, Ele também pode nos confortar. Então, que isso sirva para a nossa reflexão. A onisciência de Deus, nessa altura da minha vida que eu estou vivendo, ela me apavora ou ela me conforta? Ou talvez as duas coisas. Que fique para a nossa reflexão individual, pessoal, só nós e Deus. Qual é a nossa atitude frente à onisciência do Senhor? Então, o Deus que sabe todas as coisas, Ele enviou o seu Filho amado para nos salvar. Então, vamos nos achegar à cruz de Cristo, aos pés da cruz, e derramar nosso coração, abrir nosso coração para aquele que sabe e conhece todas as coisas, e que essa onisciência venha nos confortar, sabendo que Ele sabe exatamente o que estamos passando nesse exato momento, e de lá Ele pode nos levantar. Eu quero encerrar lendo o Salmo 139, que é meu salmo preferido, eu estou dizendo mais uma vez, e ele reflete muito a onipresença, onisciência e onipotência do Senhor. Olha só, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ele sabe quando desistimos e quando nos levantamos para empreender alguma coisa. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Tem caminhos que você pode esconder de todo mundo. Do Senhor, não. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Antes de eu gravar esse videozinho, ele já sabia o que eu ia falar no videozinho. Viram? Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não o posso atingir. Também quero encerrar com a palavra que me ocorre agora. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, também fala dessa onisciência maravilhosa de uma forma poética, gloriosa, que o nosso querido apóstolo Paulo ofertou ao Senhor em forma de adoração. Romanos 11, dos versos 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós não entendemos nem seus juízos, nem seus caminhos. Nós não sabemos muitas vezes o que Deus faz, mas Ele sabe o que faz, porque Ele sabe, Ele é onisciente. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, até o próximo vídeo, onde estamos conhecendo um pouco mais do caráter do nosso Deus maravilhoso.